Boa tarde, senhoritos e senhoritas. Mais uma aula de biologia com o professor Henrique. E hoje nós vamos começar a nossa aula 3 da frente 2 do nosso conteúdo de evolução. E o tema da nossa aula de hoje é neodarwinismo. Muito bem, então vamos só retornar ao que a gente tinha falado na nossa última aula de evolução sobre o darwinismo, teoria, lançada por Charles Darwin no século XIX, na segunda metade do século XIX, onde ele propôs que os organismos teriam relações evolutivas entre si e eles estariam em constante, as espécies, os grupos em constante modificação e adaptação nos ambientes, e ele propôs que o mecanismo principal que acabava gerando essa adaptação aos ambientes, essa modificação dos grupos, era a seleção natural. Então, quais foram as coisas que o Darwin percebeu, depois quando ele fez aquela sua viagem, que ele coletou uma série de dados e publicou o seu livro Origem das Espécies? Primeiro, Darwin percebeu o seguinte, que os indivíduos não eram iguais entre si na população. Então, nas populações nós tínhamos indivíduos com algumas diferenças de tamanho, de coloração, de velocidade de corrida, de salto, de tempo que aguenta embaixo d'água. Então, depende de infinitas características. Então, cada indivíduo tem uma variação em relação ao outro indivíduo da mesma espécie. Mas o que o Darwin não conseguiu explicar foi o seguinte: qual que era essa fonte para a variação dessas características? Por que a gente tem indivíduos mais altos ou mais baixos, que correm mais ou que correm menos? Ele não conseguiu explicar isso, e é isso que a gente vai ver agora, que vai ser resolvido pelo neodarwinismo, mas já já a gente fala sobre isso. O que mais? Então ele percebeu que existia diferença entre os indivíduos. Segundo fator, ele percebeu que não haviam recursos disponíveis para todos os indivíduos de uma população. Logo, se não tem recurso para todo mundo, esses indivíduos vão competir pelos recursos. E nessa competição pelos recursos, aqueles que têm uma característica que é mais vantajosa, ele vai ter maiores chances de sobreviver. Sobrevivendo, porque ele obteve recurso, ele vai ter maiores chances de se reproduzir e deixar descendentes. E o que o Darwin também percebeu é que esses descendentes herdavam aquela característica dos pais, mas ele também não sabia como que era esse processo de transmissão hereditária. Bom, então Darwin percebeu que pela competição entre os recursos, que na natureza os recursos são limitados, então o que ocorria? Só alguns conseguiam obter esses recursos e aqueles que tinham as características vantajosas. E quem era que impunha essas limitações era o próprio ambiente. Por isso que ele chamou de seleção natural. Então, um ambiente de diferentes formas, de diferentes fatores, isso são características ecológicas, por competição intraespecífica, competição interespecífica, por predação, por diversas relações ecológicas que a gente vai estudar um pouco mais para frente. Esses organismos eles acabam competindo pelos recursos, e é aqueles que têm características mais vantajosas naquele ambiente específico acabam sobrevivendo e se tornando cada vez mais adaptados a esse ambiente. Então essa é a ideia básica da seleção natural do Darwin. Mas como eu falei para vocês, o Darwin não conseguiu explicar qual era a fonte dessa variação de características. Isso no século XIX, e ele acabou morrendo sem conseguir explicar, e juntamente com ele no século XIX tinha um outro grande pensador da biologia, que lançou todas as bases para a biologia moderna atual, que foi o Mendel, com as suas leis de Mendel, que deram início a toda a genética mendeliana, que deu origem à nossa genética atual, que segue na área de bioquímica e tudo mais, nos dias de hoje, a genética molecular. Mas foi o Mendel que deu esses primeiros passos. E aí, então, no século XX, o que aconteceu? Os pesquisadores que redescobriram as ideias do Mendel, no início do século XX, então eles decidiram incorporar essas ideias lançadas pela genética, e incluir alguns conceitos de genética nas ideias do Darwin. Tá? Então,
a fonte da variabilidade das características, na verdade, é de uma fonte genética, certo? Então, praticamente nós temos dois fatores que nos auxiliam a produzir diversidade genética e, consequentemente, diversidade de características nos indivíduos de uma população. O primeiro desses fatores são as mutações. A gente já comentou na nossa última aula, lá de núcleo, de DNA, né, que nós temos mutações que podem ser induzidas pelo ambiente e mutações que são naturais dos indivíduos. Então, as mutações, elas também são fontes de variações, de variabilidade e de características que podem ser positivas ou não, né? Então, a gente tem algumas características que podem surgir através de uma mutação e elas permanecem, né, se elas forem vantajosas, ou se elas forem desvantajosas, elas acabam sendo eliminadas durante as gerações. Então, mutações são fontes de variabilidade, de características e variabilidade genética. Um outro fator é a recombinação dos genes. E essa recombinação dos genes pode acontecer de duas formas, né? Primeira forma é quando ocorre a meiose, que a gente vai ver na nossa próxima aula também na frente 1. A meiose, então vocês se lembram, né, que provavelmente você já deve ter visto, mas eu vou lembrar vocês, que em uma das fases da meiose pode ocorrer um processo chamado de crossing over ou permutação, onde cromossomos homólogos trocam de pedacinhos e isso ajuda a aumentar a variabilidade genética, né, dos gametas que são formados. Então esse é um fator que aumenta, né, a variabilidade genética. E um outro fator, né, além dessa recombinação e também da separação, da segregação independente dos alelos, né, que é a segunda lei do Mendel, esses alelos vão se separar de forma independente e aleatória na formação dos gametas, nós temos também a reprodução sexuada. Então, quando a gente tem a combinação de gametas masculinos com gametas femininos, você tem também essa recombinação de gametas que ajuda a aumentar a variabilidade genética. Então, basicamente esses três fatores, mutações e a reprodução sexuada na recombinação com a meiose e a reprodução sexuada, então são fontes de variabilidade genética e a variabilidade genética é justamente onde vai atuar a seleção natural, que é um fator basicamente ecológico, certo? Então agora a gente vai seguir agora com outro esqueminha, o Ney vai me ajudar aqui a colocar esse outro esqueminha, não é verdade, Ney? Sim, é verdade, muito bem. Então o Ney vai me ajudar aqui com o próximo esqueminha e a gente já volta com vocês. Muito bem, Ney, maravilha. Continuando aqui agora com o nosso novo esqueminha. Então, como a gente estava falando, é o seguinte, nós temos esses processos que são genéticos de mutação e recombinação, esses fatores eles acabam produzindo a variabilidade genética. A variabilidade genética é a variabilidade de genes e de características dos indivíduos que tem numa população de uma determinada espécie. E esses indivíduos, então, estão expostos às características ambientais. E a seleção natural, então, ela entra como se fosse um filtro, uma barreira, né? Por exemplo, esse tanto de indivíduos que passa pela seleção natural, nem todos conseguem passar essa barreira da seleção natural, né? Sobrevivendo e deixando descendentes, e o resultado dessa barreira, dessa peneira, né, que existe por fatores ambientais, é a adaptação dos indivíduos que a cada geração após geração, isso milhares de gerações ao longo de milhares e milhões de anos, a espécie se torna cada vez mais adaptada ao seu ambiente. Então nós temos fatores genéticos atuando na evolução, fatores ecológicos da seleção natural e o resultado é um processo evolutivo. Então vejam que para a gente descrever a evolução, então nós temos uma diversidade de áreas da biologia que são consideradas então a ecologia no processo de seleção natural, a variabilidade genética em relação à própria genética e a consequência disso é a adaptação dos seres vivos. Então essa seria a principal ideia do novo darwinismo ou neodarwinismo, que é a incorporação desses conceitos de genética para explicar essa variabilidade genética que o Darwin não conseguiu explicar quando ele propôs a sua ideia sobre seleção natural. Bom, temos alguns exemplos clássicos, né, de como isso pode ocorrer. Por exemplo, exemplos que sempre caem em exercício de vestibular, nós temos
por exemplo, no caso de bactérias, superbactérias, ultimamente, né, agora a gente está falando muito, né, sobre o coronavírus e tudo mais, né, que logicamente é uma coisa que está mexendo com a gente, que nunca aconteceu na história recente, né, nossa, né, então que é uma coisa nova e tudo mais, que é um vírus, que é um outro tipo de organismo, mas nós temos também recentemente casos de superbactérias que acabam sendo originadas a partir de uso indiscriminado e não tão correto de antibióticos. Então o que acontece? Nós temos populações de bactérias, né, que podem causar infecções, por exemplo, né, e essas bactérias, ao contrário do que algumas pessoas pensam, né, que elas só se reproduzem de forma assexuada, né, por fissão ou divisão binária, elas também se reproduzem sexuadamente, né? Então elas têm uma reprodução sexuada chamada de conjugação, onde elas trocam pedaços de material genético, então é uma forma de recombinação gênica também. Não é por meiose, mas é uma recombinação gênica. Então, a partir dessa reprodução sexuada, as bactérias elas acabam criando uma variabilidade genética, certo? E aí, então, dentro de uma população de bactérias, nós temos naturalmente as bactérias que são mais resistentes ao antibiótico ou menos resistentes. E aqui só vale lembrar uma coisa, um detalhe importante, que é o seguinte: a gente falou algumas aulas mais para trás, né, que as bactérias elas têm o seu DNA circular, que é chamado de nucleóide, que está disperso no citoplasma, e tem uma outra molécula de DNA circular menorzinha, que é o plasmídio. Esse plasmídio contém genes que conferem vantagens às bactérias, inclusive conferindo vantagens de resistência a antibióticos, né? Não que elas pensassem que fosse existir antibióticos, mas sim compostos do ambiente que fossem prejudicais para elas, certo? Então, por conta desses plasmídios. Então, nós já temos essa variabilidade genética das bactérias, e aí quando a pessoa acaba tomando um antibiótico, né, o que acontece? Aquelas bactérias que são menos resistentes vão morrendo primeiro. E as que já têm uma resistência maior acabam demorando mais para morrer. Por isso que o seu médico falou assim, você tem que tomar 10 dias de antibiótico, 15 dias de antibiótico, por quê? As mais resistentes morrem primeiro. As que são mais resistentes acabam demorando mais tempo para morrer. E se você pega e interrompe o tratamento antes, fala assim, não, com 3, 4 dias já estou bem, já estou sem febre, né, então vou parar de tomar o antibiótico. Tenho que comprar outra caixa, então não vou parar. Então se você interrompe o tratamento, o que acontece? Aquelas bactérias resistentes ainda não morreram, elas vão sobreviver e a partir delas, também por recombinação, elas vão gerar outras bactérias que podem ser mais resistentes ainda. Aí a doença pode voltar. Você pode voltar a tomar um antibiótico, só que aquele mesmo antibiótico já não vai mais fazer efeito, porque elas já são resistentes àquele antibiótico. Você vai ter que usar um antibiótico mais forte. Então fica essa corrida armamentista, né, de antibiótico mais forte, bactéria mais forte. E hoje em dia nós temos infelizmente alguns problemas de superbactérias que são resistentes da sífilis, da gonorreia, né, que não tem antibiótico que mate elas, e aí infelizmente quando a pessoa pega, ela tem que, ou ela consegue se curar com aquele antibiótico, ela acaba morrendo infelizmente. Um outro exemplo também bastante clássico é em relação ao melanismo industrial, que fala sobre o caso das mariposas da Inglaterra, né, da época pré-industrial, né, então que nós tínhamos uma variação de coloração de mariposas dentro da mesma espécie, né, isso a gente chama de polimorfismo, são, por exemplo, tipos sanguíneos que nós temos, A, B e O, é um tipo de polimorfismo, são variações que nós temos dentro de uma mesma espécie, pode ser de populações diferentes, mas de uma característica. Então, mariposas mais claras e mais escuras, né, dentro dessa população da Inglaterra, e na Inglaterra pré-industrial, então o que nós tínhamos? As mariposas mais claras, né, quando pousavam na casca da árvore, elas acabavam elas acabavam ficando mais camufladas, né, na casca da árvore do que as mais escuras. Quando as mais escuras pousavam na casca da árvore, elas ficavam mais destacadas da casca da árvore, do ambiente, então eram alvos mais fáceis para os predadores, né, predarem elas. Então elas tinham em menor proporção. Então a frequência, a abundância das borboletas mais claras era maior porque elas sobreviviam mais à predação, porque elas ficavam mais camufladas, e com isso elas tinham mais descendentes com aquela característica que era vantajosa. Então
as mariposas mais escuras eram raras, certo? Isso na época pré-industrial. Com a industrialização, né, a queima de carvão mineral e tudo mais, né, a poluição que começou a ser gerada, né, no mundo todo, mas principalmente na Inglaterra, industrial, então as cascas das árvores começaram a ficar mais escuras pela fuligem, né, do carvão. E aí o processo acabou se invertendo. Com a casca da árvore mais escura, aquelas mariposas com a casca mais escura, com as asas, né, a coloração mais escura, acabavam ficando mais camufladas, por isso elas acabaram sendo menos predadas que as mariposas claras. Então as mariposas claras começaram a ser mais predadas porque teve uma mudança no ambiente. Então o ambiente que antes camuflava as mariposas mais claras, agora estava camuflando as mariposas mais escuras. É por isso que a gente não tem como saber qual característica que vai ser vantajosa ou desvantajosa. Sempre elas podem mudar de acordo com as mudanças ambientais. Então o que aconteceu? As mais claras começaram a ser mais predadas e aí então teve um aumento na frequência das mariposas mais escuras e as mariposas mais claras, que antes eram mais abundantes, passaram a ser mais raras. Tá? Então esse é um caso chamado de melanismo industrial. Melanismo por quê? Porque as mariposas melânicas, as mais escuras, né, por conta da melanina, a coloração melanina, acabaram se tornando mais frequentes nessa população dessa espécie de mariposa, certo? Então esse é mais um caso clássico, né, que ajuda a dar exemplo, né, no nosso caso da seleção natural e no caso aqui do neodarwinismo. E como que surgem essas diferenças de mariposas mais claras, mais escuras, sistemas sanguíneos de um tipo ou de outro, sempre por esses mecanismos aqui, por mutações e por recombinação gênica. Certo, Ney? Muito bem. Então agora o Ney vai me ajudar de novo, não é verdade, Ney? Então, o Ney vai me ajudar de novo, agora a gente vai resolver os exercícios dessa aula. Maravilha, Ney. Vamos lá então para os exercícios da página 320 da nossa frente 2 sobre evolução. Então vamos lá, exercício 1 da FUVEST. Os resultados de uma pesquisa realizada na USP revelam que a araucária, o pinheiro brasileiro que produz nosso pinhão, Araucária angustifolia, produz substâncias antioxidantes e fotoprotetoras. Então vejam duas palavras-chave da questão. Substâncias que são antioxidantes, que evitam a oxidação, né, a formação de radicais livres e tudo mais, e fotoprotetoras, né, protegem em relação à luz, alguma coisa que vem da luz. Uma das autoras do estudo considera possivelmente que essa característica esteja relacionada ao ambiente com intensa radiação ultravioleta em que a espécie surgiu há cerca de 200 milhões de anos, na época dos dinossauros, né? Então eram bastante predominantes as gimnospermas, né, em todo o planeta, inclusive aqui no Brasil também. E aliás, só um detalhe, aqui na região da América do Sul é o berço de todos os dinossauros do mundo, são os dinossauros mais antigos encontrados no mundo, são aqui no sul do Brasil e norte da Argentina. Com base na teoria sintética da evolução, é correto afirmar que essas substâncias surgiram para evitar que as plantas sofressem a ação danosa da radiação ultravioleta. Essa era uma ideia lamarckista, ela surgiu para alguma finalidade, não é bem por aí. A radiação ultravioleta provocou mutações nas folhas das araucárias que passaram a produzir tais substâncias. Então, também falando que essas substâncias surgiram a partir da radiação ultravioleta, que no caso não é bem o que diz a teoria aqui do neodarwinismo. A radiação ultravioleta atuou como um fator de seleção, de maneira que as plantas sem tais substâncias eram mais suscetíveis à morte. Então essa alternativa C. Ou seja, a radiação ultravioleta é um fator de seleção natural, uma peneira. Aquelas plantas que naturalmente já tinham essas propriedades acabaram sobrevivendo e gerando os descendentes, inclusive os atuais. Certo? Muito bem. Questão de número 2. Em 2010, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária definiu novas regras para a venda de antibióticos, para conter o uso abusivo, que eu tinha falado para vocês, desse tipo de medicamento e prevenir o aparecimento de superbactérias. O surgimento das superbactérias em decorrência do uso antibiótico é devido ao fato de que os antibióticos provocam uma multiplicação descontrolada
de bactérias resistentes e as sensíveis não conseguem sobreviver no organismo devido à competição interespecífica. Não, seria intraespecífica, mas também ela não fala muito bem sobre o neodarwinismo, né? Ela não está muito explicando, não é que ele provoca a multiplicação de uma e não, ele não induz essa multiplicação, então está errado. A utilização de diferentes antibióticos por um paciente induz a reprodução de bactérias resistentes. De novo, os antibióticos não induzem a formação das bactérias resistentes. De novo, uma ideia lamarckista, né? Que consegue enganar o sistema imunológico ou desencadear a doença. Então, de novo, a ideia do uso e desuso do ambiente alterando os indivíduos, ideia do Lamarck. C. Quando o antibiótico é utilizado por menos tempo que o recomendado pelo médico, ele destrói apenas as bactérias mais sensíveis e seleciona as cepas mais resistentes que passam a se multiplicar, dando origem então a bactérias resistentes também. Então, alternativa correta da questão 2, alternativa C, também exatamente como o exemplo que eu tinha falado para vocês. Então, 1C, 2C, as questões são CC, não é, mas as duas Cs estão corretas, certo? Nós voltamos então com a próxima aula, continuando a falar sobre evolução, e o Ney vai novamente me ajudar aqui, não é verdade, Ney? Sim, muito bem. Então o Ney vai me ajudar. Até a nossa próxima aula e tchau!